Boa noite a todos. Então, vamos iniciar o nosso estudo, contando sempre com a proteção da espiritualidade amiga e que possamos refletir sobre a bênção do Evangelho em nossas vidas. Hoje nós faremos o estudo sobre a oração do Pai Nosso. E no final, Carlos fará a prece por todos nós. Jesus nos abençoe. Então vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, a Maria Santíssima, nossa Mãe, que nos ampare nessa noite e que o nosso estudo possa ser um momento de reflexão e nos fortaleça na fé, na esperança. E lembramos de todos os nossos amigos, nossos familiares, nossos possíveis inimigos. E vos pedi, mamãe, que visite a nossa companheira do Meimei, Dona Araci, no PA Central de Pedro Leopoldo, a nossa companheira do SEMAI Chiquinho Carvalho, Maria Helena, no Hospital Metropolitano em Belo Horizonte. E que seja feita, Pai, a tua vontade, que assim seja. Bom, o estudo da noite, nós escolhemos o tema, a oração do Pai Nosso, que é a oração dominical. Nós temos falado muito em prece nesse momento, né, de regeneração e sempre nos questionam como rezar, como orar. E a gente sempre responde que a prece ela tem que sair do nosso íntimo. Mas, às vezes, a pessoa ainda questiona, e o Pai Nosso? Devemos rezar o Pai Nosso? Então, nós ficamos pensando que seria um momento oportuno para fazermos essa reflexão sem nenhuma pretensão de grandeza, porque Jesus nos ensinou, vamos assim dizer, há mais de 2000 anos. E nós ainda não conseguimos entender a sua grandeza. Todos nós sabemos que Jesus subiu ao monte para ensinar o sermão da montanha, para dizer o sermão da montanha, com ensinamentos grandiosos que todos nós sabemos. Tanto que Gandhi falou que se perdesse, né, todas as escrituras e ficasse só o sermão da montanha, não teria se perdido nada, porque no contexto tem todos os ensinamentos que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. E subir ao monte, nós sabemos, né, que tem o sentido material, mas principalmente a elevação de Jesus naquele momento e de todos que ali se encontravam. Então, os discípulos o questionaram: mestre, ensina-nos a rezar. E Jesus então respondeu aquilo que a gente fala sempre: quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta. Aí já começa o grandioso ensinamento do poder da oração. Porque a oração é sentimento. E o sentimento expressa o que nós somos no nosso íntimo. Não tem máscara. É uma confidência que nós estamos fazendo com Deus, que sabe tudo o que passa no nosso íntimo. Então, a oração sem sentimento são palavras somente repetidas. E nós, muitas vezes, ouvimos, né, as pessoas dizerem: ah, cansei de rezar. Eu rezo, rezo, rezo e não vejo o resultado. Porque nós queremos pedir e sermos atendidos. Mas nós não entendemos
o objetivo da nossa vida. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém e nem tudo eu posso conseguir também. Então, a oração, nós convidamos a todos para uma simples reflexão. Um aprendizado que tirarmos na noite de hoje já será importante para a nossa caminhada evolutiva. E Jesus diz assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Bom, aqui ele já começa a nos dizer que a oração, ela é para glorificar a Deus, para pedirmos a Deus e, principalmente, agradecê-lo. E aqui, se nós observarmos, o que nos concita a observar é a palavra Pai Nosso. Jesus não diz meu Pai, nosso, porque Deus é Pai de todos nós. E a palavra céus está no plural. Outro questionamento que nós temos que fazer. Por que no plural? Porque o céu representa o quê? O céu, para todos nós, é nosso estado de espírito. Então, está dentro de nós. Se está dentro de nós, Deus está em toda parte. E onde estiver, representará o céu. Então, depende do nosso comportamento para sentirmos o céu dentro de todos nós, né? Santificado seja o teu nome. Para santificarmos o nome de Deus, nós temos que seguir as suas leis. Todas as vezes que nós desviamos o caminho da lei divina, nós não estamos santificando a Deus, porque nós não estamos cumprindo os nossos deveres. E a gente fica pensando, quanta coisa, né, que a gente não consegue refletir enquanto estamos fazendo essa oração, né? Porque para santificar a Deus é em todo lugar. É o que eu expresso, né? E os meus sentimentos vai expressar o que eu sou na íntegra. Então, todos nós somos movidos pelo sentimento. As nossas ações são realizadas pela nossa vontade. E se é a nossa vontade, está em sentimento. Bom ou ruim, né? Venha a nós o vosso reino. É uma outra coisa importantíssima. Onde está o reino de Deus? Na nossa consciência. E Jesus nos deixou várias parábolas concitando o reino de Deus. O joio e o trigo, a parábola da rede, a parábola do fermento. Todas essas palavras nos dão o ensinamento de separação, né? E quando a gente fala de separação, nós estamos falando do reino de Deus, porque se está em nossa consciência, são as minhas atitudes é que vão determinar esse reino. Então, cabe às escolhas que nós vamos fazer em nossa vida. E, às vezes, as nossas escolhas não são muito elevadas, vamos assim dizer, né? E a gente ainda diz, né? Eu não sou Jesus, eu sou humano. Sim,
Nós somos humanos, com a oportunidade de transformar e de corrigir as nossas atitudes. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. A palavra céu aqui já está no singular. E nós sabemos que nós ainda somos movidos pela vontade de Deus. Porque, como Pai, Ele sabe do que nós precisamos para corrigir o que nós fizemos de errado. E vai prevalecer a vontade de Deus até que nós consigamos seguir as suas leis com fidelidade, com simplicidade, porque o mal é consequência dos nossos atos, não de Deus. Se depender do pai, gente, qual pai quer o mal do filho? A gente só quer coisas boas, mas é conquista de cada um, na terra ou no céu. Agora sim, a terra e céu, material e plano espiritual. Aí é uma conquista, né? Uma conquista mesmo pessoal que cada um de nós vamos ter que trilhar para conseguir. Porque as leis divinas são imutáveis, tanto na Terra como nos círculos espirituais, como nós falamos. Não é assim? E agora Jesus, na oração do Pai Nosso, nos fala sobre a nossa vida material. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Olha bem, o pão representa o sustento material e espiritual. Mas aqui ele está frisando bem, de cada dia. Dá-nos hoje. Mas o nosso lado egoísta ainda quer que esse pão seja individualizado. Não, ele fala nosso, porque é para toda a humanidade. Nos deu a oportunidade do trabalho para as nossas conquistas. Porque para evoluir precisamos do material e muito mais do espiritual. O nosso egoísmo, que é acumulativo, vamos assim dizer, porque nós não vivemos só no hoje. Eu esqueço do hoje, estou preparando para o quê? Para o futuro. Já estou pensando no amanhã, que nós nem sabemos se vamos ter. Essa é a nossa grande realidade, né? E aqui nos fala de uma igualdade, né? Desse pão, que nós temos que dividir o pão material e o pão espiritual também. E nós sabemos que perdemos grandes oportunidades da convivência, da realização de coisas simples, porque o que mais nós escutamos hoje em dia, eu estou sem tempo. O dia está passando rápido. Não é assim? Nossa, mexi, não fiz nada. São os nossos comentários materialistas ainda. A gente vive mais o material do que o espiritual. E a nossa necessidade é diária. E a gente trabalha, pensando lá no futuro, né? E num lado ainda do nosso orgulho e egoísmo, que a gente não pode esquecer nunca, porque nós temos que dividir tanto material quanto espiritual. Nós perdemos oportunidades de uma conversa,
não é? De uma visita. Nós temos a família, que é a nossa oportunidade de resolução de várias necessidades. E nós perdemos. Será por que perdemos? Porque ainda não conseguimos entender o outro como ele é. E quando chega a maturidade ou a velhice, aí vem o arrependimento. Nossa, perdi tanto tempo com isso. Por isso, deixei de fazer tanta coisa simples que eu tinha tanta vontade de fazer e não fiz. Aí nós não temos tempo mais. Como diz, na próxima. Mas nós não sabemos, porque, como Jesus diz, o importante é o dia de hoje. Hoje que é o importante, né? Para a gente aproveitar, para a gente dividir. Teve um palestrante muito, muito simpático, um senhor, que ele falou, gente, nós precisamos dividir esse pão. A gente faz a oração, pede o pão nosso de cada dia, mas se somos assaltados, nós condenamos, não. Se eu tiver com pouco na carteira, eu tenho que falar para o assaltante, olha, eu estou com pouco aqui, espera que eu posso te dar mais um pouquinho. Quem faz isso, né? E o medo? E o egoísmo? E a gente vê que a gente vive mais pensando em acumular do que viver mesmo, né? Coisas pequenas, porque, como diz Chico, feliz é o que menos precisa. E a vida, o mundo atual, nos faz querer sempre além, sempre mais. É o ter mesmo e às vezes a gente nem usa. E se fala muito hoje em celular, né? A gente vê os comentários, né? Porque o dia de hoje sendo importante, quando desencarnarmos, não vamos levar nada. E uma pessoa muito interessante nos diz o seguinte, meu Deus do céu, será com que é lá, cada um por si lá, não tem ninguém para auxiliar, não, vou ter que arcar com as minhas consequências. E ela ainda falou, não, podia tanto liberar um celular, porque é uma coisa hoje que todo mundo vive em função, né? A vida está toda ali naquele aparelho. E a gente não pensa que tem o quê? Os espíritos desencarnados. Nós não pensamos nada disso, né? A gente quer aproveitar mesmo. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Olha só, nós queremos perdão, mas só seremos perdoados se perdoarmos. E a maioria das vezes, nós nos comportamos com a parábola do credor, que ele foi perdoado e imediatamente não perdoou. E nós precisamos estudar muito sobre o perdão, porque o perdão é um sentimento interior. E para perdoar, nós temos que modificar esse pensamento. E muitas vezes nós achamos que perdoar é esquecer. Não. Esquecer é problema de consciência. É o problema de inteligência, de memória. Eu posso perdoar sem esquecer, mas eu posso lembrar sem ressentimento. Isso que é perdoar. Continuar caminhando ao lado da pessoa da mesma forma. Isso que é aprender a perdoar. E nós sabemos que o perdão, ele vai nos libertar de muitas e muitas necessidades nossas de transformação, porque nós vamos adquirir
a simplicidade tão sonhada por todos nós, né? E tão falada nos ensinamentos de Jesus. E certa feita, na faculdade, nós tivemos, na verdade, uma palestra sobre... Era um médico, cardiologista e geriatra. Então, o tema era sobre como viver bem por mais tempo, saudável e consciente. É a receita da felicidade, né? O auditório cheio e todo mundo esperando o final lá da receita de tudo que ele estava falando. E nós ficamos aguardando aquele tempo, todo mundo ansioso, e no final ele falou assim: pense numa pessoa bem idosa. Pensa como essa pessoa vivia. Pensa nos sentimentos dessa pessoa, como era o relacionamento dela com o próximo. Imediatamente a gente pensa numa pessoa solidária, fraternal, que pratica caridade, que tem alegria de viver. Aí ele falou assim: isso mesmo. A receita de hoje chama-se perdão. Quem perdoa vive mais, melhor e com a consciência de um jovem. Bom, aí todo mundo, né? Aí todo mundo começa a pensar nos seus problemas e todo mundo ficou admirado. E nós pensamos, que coisa boa, que a ciência já está comprovando a necessidade do perdão, a contribuição do perdão para o corpo físico e para o espírito. Que coisa boa! Mas Jesus já falou isso há tanto tempo. Mas que bom que a ciência também está descobrindo isso e está trabalhando com a humanidade. É uma coisa muito boa, né, para a gente pensar. Então, a gente precisa, seguindo com esses ensinamentos que irão nos libertar. E Jesus prossegue: não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A tentação aqui representa para a gente as nossas provações, as nossas necessidades, os nossos testes. Representa a porta larga, aquela que tudo nos permite. Mas nós sabemos que tudo que nós fazemos tem consequência. Que tudo que nós falamos tem consequência. Que tudo que nós sentimos tem consequência. Tudo que nós ensinamos, tudo tem um objetivo. Nós que precisamos colocar em prática, entendendo o que é a vida. Por que estamos aqui com a nossa necessidade? Livra-nos do mal. Olha, aqui representa a porta estreita, que nós precisamos rogar muita proteção de Deus, para que consigamos encontrar o rumo certo em nossa vida, perante as nossas atitudes. Eu preciso entender que nós estamos numa vida de provas e expiações, mas o objetivo é caminharmos, melhorarmos, e que a dor do outro me atinge, que a necessidade do outro me atinge.
que eu não vou ser feliz se o outro está sofrendo. Isso não é ensinamento de Jesus. E o mais interessante, quando a gente está estudando com objetivo de aprendizado mesmo, assim seja, ou amém, é por nossa conta. Significa que eu estou entendendo. Então, representa a nossa assinatura. E nós perguntamos, quem consegue fazer essa oração com sentimento e entendimento? Alguns, poucos, muitos. E nós sabemos que é cada um, né? Cada um que vai poder responder a essa pergunta. Ela é individual, porque só o meu interior me pertence com o meu sentimento. E no livro Fonte Viva, na lição 77, Emmanuel fala que nós ainda estamos distantes de entender quanta sabedoria, quanto ensinamento tem a oração do Pai Nosso. Cada palavra é uma fulguração sublime de luz. Mas nós temos que aprender, né? Nós temos que ter esperança. Deus sabe de nossas necessidades e tem paciência. Mandou seu Filho Jesus para nos dar exemplo de humildade, de obediência, de fidelidade, e espera por todos nós, né? Então, nosso tempo já se esgotou, teríamos outras observações, mas vamos convidar a todos para entrar no seu quarto, fechar a porta e lembrar do que Jesus nos disse. Amai-vos uns aos outros, como eu vos ameis, dizendo assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos do mal. Que assim seja. Jesus nos abençoe. Mantendo os nossos pensamentos em prece, vamos agradecer a Deus nosso Pai e a Jesus, nosso irmão, modelo e guia. Hoje, agradecermos muito mais, que só viemos sempre a pedir. Agradecer pela oportunidade de estarmos nesse corpo terrestre, agradecer pela oportunidade da vida, pelos nossos vizinhos, pela nossa comunidade, pelo nosso país, o nosso corpo terrestre. Agradecer, Senhor, por tudo que nos destes, sem nada nos cobrar. Agradecer pelo ar que respiramos, pelo sol que nos aquece, pelas águas que nos sedentam. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. De nós, ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente. Dai hoje, Senhor, a oportunidade de vivermos com mais tranquilidade com os nossos semelhantes. Agradecemos por tudo que nos destes, sem nada nos cobrar. Que possamos, no nosso dia a dia, pôr em prática aquilo que melhor assimilarmos,
do estudo da noite de hoje. Que assim seja. Amém. Chico Xavier. Chico, homem de fé. Chico Xavier.